Então, deixa eu só verificar quem mais está entrando. Ira Maia. Vamos lá. Bem, privilegiando o nosso horário, privilegiando a pontualidade, eu vou agora Boa iniciar tarde, Adriano. Marcos falando. Boa tarde, Marcos. Seja bem-vindo. Presente. Tá registrado. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Adriano. Eu sou coordenador da robótica ativa do Método Trongos, que já me conhece. Eu acompanho mais próximo o Marcos. Mas o meu intuito aqui não é falar de robótica, mas de compartilhar algumas experiências. Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora nessa apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, parem e me perguntem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma apresentação de estruturação de videoaulas que vocês podem fazer. Muitas de vocês já podem executar essas práticas e, de repente, eu vou aqui só dar mais uma opção. Para as que não, vamos lá comigo, ok? Olha só. Prontinho. Vamos lá. Todo mundo está com o microfone offline. Vou começar. O intuito disso é nós falarmos a respeito de ferramentas tecnológicas para a produção de videoaulas. Ou seja, quando nós falamos de procedimentos de videoaula, nós temos que entender que nós estamos passando por um processo que é inevitável. Não é por conta agora só da pandemia. A pandemia só acelerou o que iria acontecer. Nós precisamos dominar um mínimo de ferramentas. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero, de antemão, trazer... Quem tiver com o microfone ligado, por gentileza, de ligar o microfone, por favor. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Aí, prontinho. A Márcia. Pronto. Vamos lá. Então, assim, pessoal... Eu queria só trazer, em poucos segundos, um termo que eu não sei... Alô? Pessoal, tá aí? Pronto. Eu vou trazer para vocês, em poucos segundos, um termo que talvez vocês ainda tenham escutado, e se não, queria compartilhar. Síndrome de Gabriela. Diz aquela música da dramaturgia brasileira. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser mesmo assim, e vou ser sempre assim, Gabriela. Professoras, professores, nós não precisamos imaginar que a nossa realidade precisa com que nós sejamos as mesmas pessoas. Nós temos sim capacidade de aprender, vocês sim estão hoje direcionadas a um trabalho novo, e eu acredito que, igual as dificuldades que eu tive, mas hoje, acreditando no que eu já superei, vocês assim vão fazer. Então, a decisão não cabe mais do que fazer, é como fazer. Então, algumas pessoas, elas buscam estabelecer essas dificuldades, ou seja, algumas pessoas, elas olham para a circunstância e vê problemas. Nós temos que fazer com que nós olhemos para isso e buscamos soluções. Então, vamos lá. Uma última mensagem, não temas, porque ele está conosco. A questão é, eu vou fazer a gravação de videoaulas. Eu posso utilizar o celular ou o notebook? Eu quero que vocês entendam que, às vezes, eu estou um computador, Adriano, mas meu computador não tem um webcam. Ou, Adriano, eu tenho um notebook, que obviamente tem um webcam, mas não está legal. Lá na frente, eu vou ensinar vocês que vocês podem utilizar o celular de vocês como webcam. Adriano, a minha própria câmera é ruim. Não tem problema. A questão é, celular ou notebook? Não importa. Nós temos só que nos preocupar que a produção da nossa videoaula, ela depende de som, slides e luz. Quando nós tivermos dominado essas 6 circunstâncias, nós vamos ter uma condição de avançar. Ou seja, aqui é um exemplo prático de você poder utilizar o seu celular e conectar um dispositivo, que é o que eu vou mostrar já a vocês, ou se valer diante do seu computador móvel, no caso do notebook. Olha só. Vamos fazer a questão da estruturação interna. Pessoal, como é que nós fazemos um planejamento de aula? Eu procurei estabelecer uma espécie de uma estrutura, que essa estrutura não é rígida, não é obrigatória, mas me facilitou muito no meu princípio. Então, assim, como é que nós procurei dividir? Primeiramente, nós temos que estabelecer um roteiro. Esse roteiro, ele tem etapas, ou seja, eu tenho que ter uma abertura, um desenvolvimento e um fechamento. Então, ainda que nós pensemos, Adriano, mas eu já faço isso em sala de aula. Observe que agora, o aluno, por estar
em casa, ele vai ter muito mais atrativos para poder desviar a atenção dele. Então, se nós nos preocuparmos com essas 3 bases, ou seja, como é que eu vou fazer com que esse meu aluno, ele permaneça, ele tenha o senso de curiosidade de estar durante todo esse momento à distância. Segundo, como é que eu vou estruturar esse meu conteúdo, que é o objetivo principal desse encontro? Como é que eu vou deixar lúdico? Como é que eu vou estabelecer de uma forma que o aluno, principalmente os nossos menores, que é o nosso público-alvo, ele se sinta mais propenso a ficar na frente do computador em casa e não olhar para o lado, para a cama, para a televisão, para os familiares, mas olhar simplesmente para a tela do computador? Bem, e por fim, o fechamento. Isso aqui é muito importante porque de nada adianta se nós começarmos a fazer um bom desenvolvimento se ao final nós não trouxermos para o nosso aluno a vontade que ele queira já de estar no próximo encontro à distância. Porque, como eu falei, nós vamos estar competindo com coisas que são muito importantes para ele se distrair. A segunda parte desse momento que nós vamos falar é sobre o ambiente. Por quê? Olha só, por mais que nós tenhamos o entendimento de que, olha, Adriano, eu fiz a melhor aula, eu estabeleci um roteiro, eu já sei como é que eu vou fazer o começo, meio, fim, mas o ambiente não é propício. Vocês, professores, têm que ter a ideia concreta de que vocês precisam corroborar esse ambiente para facilitar o trabalho de vocês. Uma vez que, quando a gente se refere a luz, som e cenário, isso daqui é muito importante. Primeiro, sobre o ponto de vista institucional, porque nós vamos falar que vocês vão estar com a imagem de vocês sendo vinculadas e, obviamente, essa imagem, por mais que se tenha preservação de autoria, privacidade, mas você sabe que, querendo ou não, tudo que é projetado nessa tela é possível, é passível de reproduções, gravações e, obviamente, você tem que se preocupar com isso. Acredito que a escola já tenha se antecipado, mas nós estamos falando de uma questão técnica, porque você tem uma boa câmera, mas se você tiver uma péssima iluminação, e quando eu falo péssima iluminação, é você não se preocupar da posição da luz. Às vezes você pega e coloca a luz de cima, pensando que o fato dela estar em cima vai estar iluminando a sua frente. Você causa sombras. Então, assim, a posição que você vai estar da câmera, se você estiver colocando a janela ou alguma porta aberta para trás, a luz vem de trás e você fica muito escura. Esses são pontos que realmente vai alterar muito o resultado da sua produção final. Bem como o som. Eu tenho, por exemplo... Adriano, com licença, a professora de música que está colocando no grupo que não está conseguindo ouvir nada na reunião. Espera aí. Filha, papai agora não pode falar não, viu, filha? Como é o nome da professora? Professora Etienne Soares. Acho que é assim. Etienne Soares. Como é que está o nome dela aqui? Etienne Soares. Deve ser Cristiane. Deve estar Cristiane. Isso. Cristiane. Nesse caso, aqui está aparecendo que ela está sem o microfone configurado. Não é nem pelo programa, não é nem por mim. Todas vocês estão com o microfone cortado. O que isso quer dizer? O programa reconheceu o microfone e vocês desabilitaram. No caso dela, o programa não reconheceu o microfone dela. Então, fatalmente, ou ela está no computador que o microfone não está ativado, ou ela está no celular que foi desabilitada essa função. Então, não é nem do programa, nem a mim. Ela tem que sair e entrar de novo. Aí, antes dela entrar na reunião, ela habilita, ela faz essa habilitação. Vou falar bem aqui para ela. Perfeitamente. Pronto? Vamos lá, pessoal. Continuando. Então, e por fim, Adriano, eu vou falar de roteiro, que é a questão da estruturação da minha aula. Eu vou falar de ambientação. E eu vou falar também de ferramentas. Adriano, quais são as ferramentas que você utiliza para poder criar suas aulas? Eu vou, por exemplo, dar uma ideia para vocês de uma apresentação de uma aula que eu tenho estruturada. Por exemplo, ó, se vocês observarem, aqui é uma aula que eu fiz, e na verdade foi uma das primeiras aulas que eu realizei, que eu fiz uma apresentação. Eu utilizei uma técnica narrativa, do qual eu fazia, através de sobreposição de imagens, a narração do meu determinado contexto, do meu conteúdo, e comecei a fazer com que o aluno ele tivesse a imersão junto comigo. Por exemplo, eu pego, faço meu slide, começo a fazer a minha apresentação, vou mostrar para vocês algumas ferramentas sobre isso, que é feito no PowerPoint. Muitos de vocês já têm um conhecimento sobre isso, mas, por exemplo, vou falar o que é um robô.
Ao invés de eu ficar só na frente do computador, eu vou procurar na internet uma série de imagens e vou começar a construir, e no momento que eu estiver narrando sobre elas, eu vou fazendo a sobreposição do meu conteúdo. Eu vou falando, por exemplo, bem, robô não é somente aquilo que você pensa como humanoide, aqueles mecanismos que têm a forma humana, nem como também somente aquelas aeronaves de alta tecnologia, bem carros. Robôs é tudo aquilo que você encontra em ambientes normais, feito a sua casa, feito a sua escola, feito a sua cidade. Se vocês estão observando, eu estou aqui dando uma aula para vocês, narrando, e através de imagens, eu estou fazendo o quê? A determinação de um conteúdo que eu estou fazendo através de uma técnica narrativa, a construção de uma apresentação e apresentando a eles. Basicamente, o que eu quero apresentar para vocês, o que é? É como nós podemos construir de uma forma em que as nossas aulas elas fiquem mais interativas. Por exemplo, se vocês observarem, até uma imagem dessa animada, ela modifica muito a interatividade que o aluno tem. Quando você vai fazer a construção, existem imagens chamadas GIFs, que eu vou apresentar já já a vocês, que vocês vão utilizar. Deixa eu sair daqui dessa apresentação e voltar aqui para nossa. Então, olha só. Bem, como eu falei para vocês, nesse momento nós vamos preparar a estruturação de roteiro, delimitação de ambiente e quais são os programas que nós utilizamos que facilitam muito o desenvolvimento. Programas que vão facilitar a questão do uso do microfone, programas que são vinculados a câmeras e questão também de iluminação, bem como softwares. Vamos lá. Primeiramente, as aulas de vocês, eu não sei, eu até falei de manhã com a Kelly, mas não ficou na minha mente de quantos minutos vão ser. Mas o que acontece? Independente das aulas, tem escola que faz 20 minutos, 15 minutos, 40 minutos, 50 minutos, mas não importa. O que existe, uma sugestão, isso daqui não foi feito já por mim, isso daqui já é feito um estudo, do qual nós procuramos reproduzir para algumas escolas como uma sugestão de tempo. Ou seja, se vocês forem ver, existe uma estruturação de apresentação que nós fazemos, ou seja, existe sempre aquela ideia de começo, meio e fim. Esse começo seria a apresentação, a abertura. Para que serve essa abertura? Serve primeiramente para que você possa trazer para os alunos. Bem, bom dia pessoal, sejam bem-vindos à aula tal. Hoje nós vamos falar sobre isso. Se preparem com isso. É uma forma de abertura, mas não a única. Por exemplo, muitas das vezes eu vou falar de um conteúdo de ciências. Por que não fazer a abertura com a apresentação de algo que seja uma curiosidade? Por exemplo, às vezes você tem um pequeno vídeo que desperte no aluno uma pergunta, desperte no aluno um interesse, aguce nele aquela visão de saber, poxa, eu quero saber a resposta disso. Então, nessa abertura, o que eu vou dar a sugestão para vocês? A abertura, e aí vai um pouco também do tempo de experiência que eu já tive dando aula no Senai, uma coisa que eu aprendi lá foi o seguinte: a abertura, ela corresponde à responsabilidade que você tem do aluno em videoaula de permanecer nesse vídeo. Se no começo do vídeo você não chamar a atenção do aluno, seja por uma questão de empolgação, seja por uma questão de uma boa criação, de você ser criativo do que você vai trazer nesse começo, você vai perder o seu aluno. E, de repente, quando você estiver lá no final, por mais que você tenha, o melhor está no final. Não, o melhor tem que estar no começo. Se você quer prender o seu aluno, é no começo do vídeo. Então, tenha essa consciência. Vamos estabelecer essa abertura com o momento de poder fidelizar o nosso aluno. A questão do conteúdo, que é a explanação, geralmente é algo que, em termos de tempo, a gente delimita a maior parte, que seriam uns 40 minutos. Ou 40%, desculpa, no nosso tempo. Como eu falei, eu não sei se a Kelly me falou que era 40 ou 50 minutos, ou 20, eu não sei. Não me lembro bem. Mas vocês pegam com uma proporção. 5 minutinhos para abertura. Se vocês observarem, quase a metade do tempo é o conteúdo. De repente, vamos estabelecer outro. Isso daqui já são estatísticas, não foi feita por mim.
Práticas, é importante nós nos valermos. E práticas a gente fala que é exercício, seja o momento de você interagir com o aluno. Saibam que nesse momento vão ter alunos que vão ficar perguntando e vocês têm que condicionar no início algumas regras. Então deixem para que essas perguntas elas fluam depois. Por quê? Por experiência. Vocês não vão conseguir avançar se todo mundo começar a falar e vocês vão chegar no final, vão ficar frustradas porque vão desenvolver um conteúdo e vai chegar, poxa, eu não falei o que eu queria, porque passa rápido. Se tem uma coisa que passa rápido, é videoaula. E, por fim, o fechamento. O fechamento é aquele hiperlink, link, ligação que vocês vão estabelecer. Seja uma atividade, seja de, novamente, algo que vai criar neles uma curiosidade e aguçar neles uma vontade de vir para o próximo encontro. Vamos lá aqui continuar. Como é que nós fazemos a questão da primeira etapa? Chamar atenção. Gente, isso daqui é muito simples. O que eu digo para vocês? Na apresentação, você vai primeiro fazer com que o aluno ele esteja na frente do computador como se estivesse em sala de aula. Aquela câmera que você está vendo, você tem que olhar para aquela bolinha da câmera como se fosse o olho do aluno. Você tem que lembrar a visualização do João, da Maria, do Pedro. Por quê? Porque na hora que você começar, entenda que o aluno não está do lado do coleguinha, não está na sala, então a possibilidade dele ficar frustrado de não parar é muito grande. Então, olhe para lá e comece a se apresentar como se você fosse na sala de aula. Se você tem uma determinada forma de se expressar, e aí, galerinha, tudo bom? E aí, gurizada, não sei como vocês chegavam na sala de vocês, mas utilizem isso, gente. Façam que o aluno ele tenha esse mesmo sentimento. Não olhe para a câmera com frieza. Tenham essa realidade. O aluno vai representar para você do computador o que você está representando para eles. Lógico, essa máxima você já tem no dia a dia, mas no computador não vai deixar de existir. Então, o que eu vou dizer a vocês? Sejam criativos na abertura. Nesse momento é chave para isso. E eu quero dizer a vocês, aqui se refere justamente à questão de buscar. Pensem no seguinte, o aluno já está à frente do computador. Se às vezes vocês tinham que recortar, colar, trazer alguma coisa pronta para poder mandar o aluno, ou pedir a atenção do aluno, o que vocês têm hoje? Qualquer imagem na internet, qualquer vídeo na internet, qualquer apresentação, vocês têm qualquer material disposto já e o aluno já está na frente do computador como se estivesse na sala. Então pesquisa na internet. Ferramenta que além do Google eu utilizo muito é o YouTube. Ou seja, tem muitas pequenas partes de trechos, de conteúdos. Digamos que vocês estão falando sobre a ideia do português. Vamos falar sobre a questão das sílabas. O porquê não pegar um trecho de 15 segundos, de 30 segundos, e no momento de você fazer o seu slide, fazer a sua apresentação, você não colocar, por exemplo, um questionamento, ou, por exemplo, um pequeno trecho de uma narração, de um filme, de algo que desperte aquele conteúdo que você está colocando. Aí o aluno, primeiramente, ele já vai sair da sala de aula na mente dele, porque ele vai contextualizar por muita facilidade que você teve de pesquisar. Então, olhem para o YouTube e vejam como uma ferramenta de pesquisa, para que vocês possam utilizar através do chamar de atenção, e esse chamar de atenção pode ser qualquer vídeo de curiosidade. Na área das ciências, você pode fazer através de pequenas experiências. Você, de repente, quer falar sobre fotossíntese, você quer falar, por exemplo, sobre o efeito da iluminação, você quer falar, por exemplo, estudo de solos. Eu não sei o que você está citando, mas você tem naquele momentozinho uma pequena janela que você pode se valer disso. E aí é o que nós criamos através desse início, uma técnica narrativa para a videoaula. O que isso quer dizer? Faça da sua aula uma história. Construa a história para que o aluno se sinta protagonista dela. O que isso quer dizer? Aqui é um exemplo. Nessa imagem, eu utilizo essa imagem para poder falar para alunos da minha realidade de sala de aula, que é um circuito. Eu vou lá e pesquiso. Eu vou dar aula de que tema? Eu vou dar aula de tema tal. Então, eu vou lá no Google e pego e digito o termo tal. Então, eu vou começar a construir imagens como, por exemplo, aqui eu estou falando de circuito eletrônico. Eu vou falar para o aluno que cada circuito, cada componente é um operário. Então, o aluno está vendo essa imagem, está me escutando, está construindo, está percebendo, está imergindo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando sobre a narração, do qual eu vou falar que o circuito depende da energia elétrica. A energia elétrica é uma força em movimento para que faça através do caminho de partículas. Isso daqui é minha aula, gente. Eu não estou dando para vocês, mas só um exemplo. Então, assim, observem que eu vou construindo essas imagens. Aqui é um trechozinho de apresentação, que eu vou pegando imagens e vou falando. Eu vou trazendo para o aluno, se vocês agora observarem, essas imagens,
que já são imagens em movimento, são chamadas de GIFs. Professores de português podem falar muito a respeito disso. Professores de matemática, em exemplos de operações, podem utilizar esses GIFs animados. Isso chama a atenção do aluno. E aí, o que eu estou querendo dizer? Nós temos que despertar para isso. E é fácil. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente acha isso fácil na internet. Muitos de vocês já saibam, mas vamos aqui poder ampliar essa visão. Então, o que acontece? Essas imagens já estão disponíveis e eu estou narrando para o aluno. Ó. Então, observe que aqui acaba se tornando uma aula mais instrutiva. Vou dar um exemplo. Aqui é a página do Google, eu quero falar de um termo de revolução industrial. Como é que eu faço? Eu vou lá na minha barrazinha de pesquisa e coloco revolução industrial. Só que eu vou colocar a palavra GIF, G-I-F. E vou colocar lá em pesquisa, ó. Mas antes de colocar, eu vou clicar em imagens. Por que eu estou querendo colocar isso? Se você observar, quando você criar essa técnica narrativa, você vai criando através de imagens em sequência a construção de uma ideia. Eu gosto muito de me valer de imagens que são em movimento. Por exemplo, Revolução Industrial. Eu vou escolher essa imagem bem aqui. Se você for ver essa expressão GIF, na hora que eu clico nela, olha como é que ela fica. Eu estou falando de um termo e o aluno vai estar lá, ó. O aluno não vai estar olhando para a televisão, ele não vai estar olhando para cima, não vai estar olhando para um lado, para o outro, ele vai estar olhando para frente, para você. E no final você vai se desgastar menos. Adriano. Oi. Esse termo, pelo que eu entendi, esse termo GIF, G-I-F. Qualquer assunto que eu clicar e colocar esse termo GIF na frente, ele vai sempre trazer algo que se movimente, né? Que tem um movimento. Isso. Por exemplo, isso. Você quer falar um assunto X. Coloca a palavra que vem na sua mente sobre o assunto e depois GIF, G-I-F. Olha só. E aí você vai colocando qualquer coisa e vai construindo, gente. E aí você vai tendo aquela ideia gradativa, ou seja, uma imagem que tem se relacionando com outra, que tem com outra, que tem com outra. Ah, Adriano, eu quero falar de texto. Lógico que até falar de texto, você vai ter a opção de, entre palavras, você construir uma ideia com o aluno. Então, aqui é um exemplo prático. Adriano, vou montar a minha aula. Para poder montar uma aula, nós precisamos fazer uma apresentação. Muitas de vocês, eu acredito, que já sabem utilizar o PowerPoint. Mas o que acontece? Aqui é um exemplo de um PowerPoint. Tá linda, filha, muito linda. É minha filha aqui, pessoal. Sabe como é que é home office, né? Enfim, eu quero também já falar dessa realidade também subjetiva, viu? Se cobrem o suficiente para poder dar o melhor a vocês. Mas o que não tiver ao alcance de vocês, não deixa atrapalhar o objetivo. Vai ter gato passando na frente, vai ter o caminhão do gás passando, vai ter muita coisa para poder atrapalhar. E isso não vai diminuir o trabalho de vocês. Vocês só têm que ter a ideia de que vocês têm como objetivo e foco o aluno. Então, não vai ser melhor nem pior, porque a realidade de todo mundo é a mesma. Vamos lá. Por exemplo, aqui é um exemplo. Eu peguei imagens, novamente como imagem GIFs, e foi construindo com o aluno. Ó, e foi construindo a ideia. Ah, eu vou falar de um programa, tal. E aí, parte dessas imagens, elas são buscadas na internet. Outras eu vou construir. Ó. Se vocês forem verem, entre referência de setas. Isso daqui eu faço no próprio PowerPoint. E eu vou fazendo gradativamente. Observe, ó, eu lanço mão de uma imagem. Ah, eu quero falar das partes dessa imagem. Eu vou lançando mão de termos-chave, palavras-chave. Em cima dessas palavras-chave, eu vou fazendo o link com aquela imagem de como eu vou estabelecer e eu estou ao passo construindo. Aqui, gente, é uma aula para crianças do 3º e 2º ano. Ah, não é nada demais, mas se você for observar, ó, tudo isso daqui traz o aluno aquela ideia de continuidade. Você está avançando com o aluno. Ó, por exemplo, eu dou um exemplo. Ó. Eu vou pegar um contexto. Poxa, eu não preciso mais trazer da minha casa um controle remoto. Eu vou pegar o controle remoto e vou fazer a minha aulazinha fazendo referência. E aí, gente, eu vou embora. Ó. Aqui, por exemplo, poxa, é muito mais fácil eu dar aula para um aluno, ao invés de estar falando na sala de aula, agora eu estou demonstrando. Eu estou falando aqui uma aula, gente, de programação. Eu falo que a programação são 2 etapas. Separar os ingredientes e modo de preparo. Se eu desse essa aula para vocês, eu tenho certeza que seria muito mais fácil, porque eu estou fazendo através da técnica de visualização, ou seja, a informação por imagem, a informação por áudio, ela assimila com muito mais facilidade. Enfim, deixa eu passar, porque isso aqui não é o objetivo da nossa aula, do nosso encontro. Fantástico, Adriano, essa daí, viu? Gostei.
Pronto. Valeu, Marcos. Estamos aqui para poder crescer juntos. Aí o que acontece? Aí vem a questão. Criamos a abertura. Então, a questão do conteúdo. Como é que nós vamos introduzir esse conteúdo? O nosso plano de aula, gente. Não tem como fugir. Todos nós somos professores raiz. O que isso quer dizer? A expressão, somos professores realmente de chão de sala de aula, aqueles que realmente sabem o que precisa ser feito. E essa parte não vai mudar do que está na nossa aula. Ou seja, como é que vai ser o conteúdo a ser abordado? Então, a estruturação da visão conteudística, isso você já tem se fosse presencialmente ou se vocês fizessem mesmo à distância. A ideia o que é? É de vocês narrarem esse conteúdo. Não se esqueçam, vocês têm que olhar para uma aula como se vocês fossem um aluno. Será que você, quando estivesse no final da faculdade, você estava achando todos os professores interessantes? Por quê? Porque o professor não estava tão preocupado em criar um entrosamento entre você e o conteúdo. Você tem que se preocupar com isso. Lógico que eu tenho certeza que vocês já sabiam disso, mas enfim. Aí a terceira etapa. Essa terceira etapa, eu vou chamar a atenção mais para vocês pelo que se refere do fechamento. Gente, o aluno já está na frente do computador. Se você estivesse em sala de aula e pedisse para o aluno pesquisar, saiba que entre o pedido de pesquisa de vocês e a possibilidade dele pesquisar, tem a saída do final da aula, da brincadeira, tem a entrada no carro do pai, da mãe, no deslocamento, tem tanta coisa que acontece que ele nem vai muitas das vezes pesquisar, mas agora não. Agora saiba que vocês têm uma ferramenta poderosa. O aluno saiu da sala de aula, da aula virtual, você já tem a oportunidade de fidelizar aquele aluno naquele conteúdo. Então, faça através disso, incentive o seu aluno através de pesquisas, através de tarefas online. Eu tenho aqui registrado vários sites de várias disciplinas que são atividades lúdicas online, de matemática, de português, que são sites gratuitos, pedagógicos. Então, o que eu quero dizer? Utilizem também a internet para poder fazer pesquisa e no final da aula vocês colocam, gente, tem um linkzinho de uma atividade prática, realizem isso. Ou então, gente, vamos pesquisar sobre isso. Ou então, no próprio YouTube. Gente, tem tal link aqui, então acesse esse link para poder prolongar o nosso conteúdo, a visualização dessa aula. Então, gente, vamos utilizar esse final, esse fechar de cortinas para que o aluno ele leve pós-aula a sensação de que o assunto está presente na vida dele e aí, obviamente, vai ter outra dimensão, como nós sabemos. Se o aluno pensar que aquele conteúdo só está ali na sala de aula, enfim, se perde. Então, peçam para o aluno pesquisar, fazer tarefas online, tem muitos sites. Então, vocês é que vão dimensionar. Ah, Adriano, quais são os sites? Eu posso depois passar para vocês. Eu tenho vários que eu já tenho, mas muitos deles podem ser muito fracos que vocês acham. De repente, não, esse daqui não é da realidade do meu aluno, esse daqui eu não trabalhei com ele ainda. Enfim, são vários, mas pesquisem. O aluno já está na frente do computador. Bem, faltando aqui 10 minutinhos, vamos aqui avançar. Gente, falando da questão conteudística, de construção, vamos falar já já sobre essa questão no próprio, da apresentação. Existem vários softwares de apresentação, que eu vou já já falar sobre eles. Mas agora vamos falar sobre a questão de ambiente. Por quê? Imagina você faz um slide matador, uma apresentação muito boa, mas você não se preocupa com o ambiente. O que eu falo de ambiente? Gente, se você não tiver uma boa iluminação, um bom som, um cenário e ergonomia, você vai, primeiramente, por luz, o aluno vai perder seu interesse. Experiência própria. Você até pode ter uma luz ruim, mas se o seu som for péssimo, o que é ser péssimo? Você não consegue, eu acho que eu estou com o ventilador até próximo, como eu disse, você não consegue evitar um caminhão passar na frente. Mas você tem que criar um ambiente em que você tenha uma estrutura acústica. E não é você pensar que vai fazer um estúdio, não. Preocupe-se. Preocupe-se em fazer com que aquele local seja um ambiente de som mais fechado possível. Cenário, se preocupem com isso. Ou seja, existem cenários que nós podemos estabelecer, que eu vou dar algumas dicas para vocês. Não sei se vocês viram no começo algumas imagens. Vou até parar bem aqui, ó. Não sei se vocês viram aqui no começo. Gente, eu falo demais, né? Ó, aqui atrás agora eu não tenho nada. Mas de repente, ó, o próprio programa de vocês, que eu sei que o Microsoft Teams tem, eu posso mudar. Olha como, de repente, eu estou falando sobre uma aula, aí eu coloco um fundo de por exemplo, de números e palavras. Aí, de repente, a imagem que está aqui atrás, eu falo, ó, tá vendo esses números? Ponto. Esses números estão relacionados, com essas palavras. Isso daqui é coisa de outro mundo? É coisa de youtuber?
Não, pessoal. Isso daqui é muito simples. É só uma imagem que o programa já deixa atrás. Então, abram a mente de vocês. A realidade de videoaulas não vai mudar. E nós temos que cada vez nos aperfeiçoar. Só voltando aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, essa questão de cenário, gente, é muito importante. Por quê? Porque, como eu estava dizendo, um som. Como é que nós fazemos para que o nosso som não fique ruim? Luz natural artificial. Vou falar sobre isso. Adriano, eu tenho que dar prioridade entre luz artificial e luz natural. Eu não posso controlar a luz? Bem, você não pode necessariamente controlar, mas você pode jogar ao favor dela, assim como ao som, estabelecendo a ideia de horários locais, cenários e ergonomia. Vou falar primeiramente sobre a luz. Gente, a luz é uma questão simples. Se você tiver oportunidade, dê prioridade à luz natural. A luz natural é a chamada luz difusa, ou seja, ela não é convergente, fazendo com que você fique parte no lado escuro e parte no lado claro. Se você tiver oportunidade de algo que está na sua frente, utilize essa luz natural para poder fazer a representação na sua imagem. A luz, ela melhora até a performance da sua câmera. Ah, minha câmera não é legal. Já testou você utilizar ela num ambiente de boa claridade? Luz artificial. Eu, particularmente, aqui eu utilizo um escritório no meu apartamento, que ele é péssimo no local que eu estou. Eu utilizo, por exemplo, ó. Não sei se vocês estão vendo. Tá vendo isso daqui, ó? Aquela caixinha de sorvete, sabe aquela que você gosta de guardar? Eu, particularmente, meu feijão, eu utilizei para poder fazer, ó, uma luminária. Eu estou investindo, uma coisa barata. Eu pego um bocal, pego uma lâmpada, pego uma fiação, coloco. Aí eu projeto a iluminação. Adriano, o local é importante? Se liga aí, pessoal. Para você ter ideia, já isso daqui não precisa ser youtuber para a gente saber. Dependendo da forma que você colocar a sua luz, você vai ter um efeito totalmente diferente. Olha só. A pessoa coloca a imagem de cima ao invés de colocar a frontal. O lado direito que vocês estão vendo é errado. Olha o efeito que está trazendo. O lado certo é o lado esquerdo. Ou seja, se preocupem em ter uma iluminação para que o aluno identifique você. Gente, o professor, ele é aquele ponto de referência. Se o aluno não vê o professor, ou se vê muito ruim, ele vai começar a bocejar, não vai ter interesse e você não vai atingir sua finalidade. Outra oportunidade, crie um ambiente. E esse ambiente agora envolve o quê? Som. É lógico que vocês vão ter aulas ao vivo. E geralmente esse item era mais para quem gravava a aula, para poder escolher horários. Mas escolham locais. Escolha um local da sua casa em que você tem um mínimo de trânsito de pessoas possível. Se você tem, de repente, no seu quintal, beleza, mas se o seu quintal estiver do lado de um vizinho que fala, que tem barulho, já não vá. Então, tenha essa consciência. Aí eu vou dar uma informação para vocês. Entre som e imagem, a pessoa até pode ficar num local em que a imagem não é perfeita, mas o som que é ruim chega, faz mal para a nossa cabeça. Se você está com um local que o som é abafado, que o som é ruim, Adriano, eu não tenho um microfone. Não precisa. Você pode utilizar simplesmente o seu próprio microfone, que é ótimo, de celular. Ah, mas Adriano, o microfone de celular tem aquele barulho. Tem formas que eu já vou dar dica para vocês, ou seja, você pode pegar esse microfone e colocar por debaixo da roupa. Se você colocar ele por dentro, nem a sua voz, nem um determinado vento, nem a questão de um ventilador, ele causa aquela interferência. E você tem a proximidade de poder ter um som mais próximo de um som profissional. Então, assim, se preocupe com coisas que interfiram na imagem e também no seu som. Outra coisa que vocês têm que se preocupar, cenário. Existem dois tipos de cenário. Existe o cenário que é aquele cenário limpo, aquele cenário que você constrói. Ou seja, por exemplo, tem pessoas que, vou pegar uma parte da minha casa que é bacana. Se valam disso. Sabe que se você ficar com o fundo livre, qualquer pessoa que passa atrás vai te trair. E por mais que seja uma realidade que já seja comum e as pessoas, Adriano, ninguém passa por isso. Passa. Então, se preocupe em colocar um local na sua casa em que você crie para o aluno uma realidade que ele esteja construindo com você aquela aula. Se você pega e coloca uma televisão, se você deixa uma pessoa passar, se você não se preocupa com o que está atrás de você, você está construindo um inimigo para a sua própria aula. Então, procure colocar, de repente, um local. Se você não tem um local perfeito, coloca, de repente, alguns livros, alguma estante, enfim. Preocupe com isso, gente. Deixa a sua aula visualmente atrativa para que o aluno se prenda.
Às vezes nós criamos ambientes reais e, como eu fiz agora, um ambiente virtual. Aqui é só uma parede que por um programa eu modifiquei. Isso aqui também é muito importante, gente. Não é bobagem, é ergonomia. Vocês vão estar trabalhando em casa, vocês estão acostumados a trabalhar na escola. Se vocês não criar um ambiente saudável, de vocês sentirem à vontade, gente, vai ter dias que a produtividade de vocês vão cair. Por quê? Porque esse tipo de videoaula exige, principalmente no começo de vocês. Então, esteja sempre com a questão de água, de um bom assento, de uma boa posição. Isso daqui é muito importante, que é a questão do conforto. Ferramentas, assim como eu falei para vocês. Alguns equipamentos são simples, feito microfone, ou seja, microfone, câmera e iluminação é aquilo que interfere muito no nosso desenvolvimento. Ó, eu vou dar uma dica para vocês. Por exemplo, Adriano, qual é o primeiro tipo de microfone que nós vamos utilizar? Os que você tiver. Mas saiba, como eu falei para vocês, existem pequenas informações que modificam. Pega o telefone de vocês, o microfone de vocês, e procurem colocar por baixo. Então, assim, isso modifica muito. Agora eu estou com ventilador, eu estou com outro microfone, mas se eu tivesse com o meu, do fone de ouvido do celular, aqui eu teria muita interferência, até mesmo da minha própria voz. Mas, às vezes, você pode investir. Eu vou dar só um exemplo. Esse microfone eu comprei recentemente. Eu comprei por R$20. Eu estou dizendo para que vocês possam adquirir? Não. Estou dizendo que vocês têm que condicionar? Não. Mas saibam que é a realidade de agora do professor. Talvez é um momento de nós podermos investir na nossa qualidade, porque é o nosso conforto. Sabe, você até tem mais prazer em dar aula. Ou se você quiser, até os próprios microfones que você pode estabelecer, que são microfones que têm uma melhor qualidade. Câmeras. Use o seu celular. Às vezes, você pode fazer com que o seu celular se torne um webcam. É o que eu vou falar, só que, meu Deus, passa tão rápido, já é 1 minuto e 32 para acabar. Vamos lá. A gente pode utilizar nosso próprio celular para poder gravar nossas aulas. Como eu falei a vocês, poxa, tem aulas que eu preciso que seja mais preciso. Você sabia que você pode pegar a sua aula e projetar justamente na sua mesa e através do seu celular que você liga no computador com webcam, você risca o papel como se o aluno estivesse escrevendo na lousa? Você já parou para pensar que vai facilitar muito você dar aquela aulazinha de matemática ou aquela correção se você pegar o seu celular e projetar a determinada altura e ficar riscando o papel? Olha como você vai sentir que a sua aula vai render mais. Você não vai ter que fazer coisas mirabolantes. Então, use o seu celular como webcam. Tem programas específicos para isso. Assim como você pode utilizar somente para poder fazer a gravação em primeira pessoa. Entendeu? Como eu falei, a iluminação de vocês, aqui é um exemplo. Eu utilizo muito caixa de sapato. Aqui como eu falei, foi uma caixa de sorvete. Aqui do lado eu tenho um softbox que recentemente eu fiz porque eu gosto muito de investir nisso. Mas investi o quê? Com papelão. Coloquei uns bocais e tal e ficou show de bola. Ok? Existem alguns programas que facilitam isso. Gente, está faltando menos de 1 minuto. Kelly, eu queria te escutar um pouquinho. Passou muito rápido, talvez eu não tenha nem condição de escutar as perguntas de vocês e daqui a